Bom dia, queridos alunos do sétimo ano. Mais um vídeo do professor Lucas. Tá eu, o Lucas, aqui, a minha gata aqui do lado. Hoje eu estou gravando mais um vídeo para colocar no canal. Possivelmente eu coloquei na sexta-feira. Hoje eu acho que é quarta-feira hoje. Estou gravando o vídeo. É, para os meus alunos que estão aí morrendo de dúvida, que querem uma ajuda no texto, esse roteiro que eu passei essa semana para vocês, do dia 3 ao dia 21, ou seja, 3 semanas, é coisa pra caramba, 3 semanas. Então, por isso eu meti um texto longo falando de peste negra, comparando peste negra com Covid. Vocês podem ver que é muito semelhante. É engraçado a forma como a gente comete hoje, 2021, os mesmos erros que aqueles caras da Idade Média cometiam lá em 1500 e 1300, explicavam por que todo mundo morreu daquele jeito, por que todo mundo está morrendo hoje aqui, né? Eu não sei se vocês leram o texto com carinho, se vocês prestaram atenção na história, mas, meus filhos, as mesmas cagadas que a gente faz hoje, leva milhares de pessoas à morte, são as mesmas cagadas que os caras fizeram lá na Idade Média e levaram milhares de pessoas à morte, com a diferença que antes eles não tinham ciência e tecnologia para lutar contra a Covid, a gripe, né? E hoje tem, mas a gente deixa de usar porque acha que, não sei, que ciência do demônio ou que faz mal você se basear em ciência, porque se tá gente morrendo é porque Deus quis, né? A resposta de que Deus quis é sempre a resposta mais fácil de dar. E aí as pessoas meio que não tomam remédio, não tomam vacina só porque acha que se for para morrer, vai morrer mesmo, né? Antes de começar aqui a abrir o roteiro para eu explicar com vocês, não vou ler o texto, que ele é muito grande, mas antes de eu começar aqui a abrir o roteiro para a gente explicar, eu queria falar para vocês que eu fiz uma live. Quem não estava presente está assistindo o vídeo agora, possivelmente aqui embaixo ou aqui em cima, deve ter aí o link dessa live, tá? Inclusive, esse vídeo vai ser colocado no canal, na playlist do sétimo ano, e na mesma playlist está lá a live que eu fiz sexta-feira passada com os alunos do sétimo ano. E a live foi a ideia do quê? Qual que foi a ideia da live? Foi eu pegar todos os roteiros do primeiro bimestre e explicar o conteúdo, tá? Para quem fez, relembrar. Para quem não fez, ver ali o que estava perdendo, de uma maneira simples, rápida, né, fácil de entender. Quem estava com o caderno anotou, copiou e tal, não sei o quê. Eu estou muito preocupado com o fato de vocês não estarem anotando as coisas no caderno. Vocês recebem as atividades, vocês respondem e me enviam, e no caderno de vocês fica em branco. Então, no futuro, quando vocês quiserem saber das coisas, eu não sei como é que vocês vão fazer. Se bem que hoje em dia, quando você quer saber de alguma coisa, você vai lá, entra no Google e descobre, né? Mas, de qualquer forma, desenvolvam essa prática de escrever, tá? Até para vocês relembrarem como que é pegar num lápis. Eu acho que vocês nem lembram mais como é pegar num lápis para escrever. Será que vocês lembram? Eu, às vezes, eu esqueço um pouquinho, por isso que eu estou sempre aqui, ó, com o meu lapisinho para lembrar como é que é. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui tem o roteiro de vocês, tá vendo? Vou colocar a minha imagem aqui em cima, porque quando ela está aqui em cima eu olho para o lugar certo. Vou até aumentar aqui para ficar com a minha carona grande aqui. Aê, maravilha, Alberto! Ó, o nosso tema é a peste negra, aconteceu lá na Idade Média, né? Tá bem na cara, matou 1/3 da população da Europa, né? Não dá para contar quantas pessoas morreram na Europa, porque assim como alguns lugares hoje, é difícil você notificar, não tem documentação. Na Idade Média as pessoas nem escreviam, quanto mais documentar as mortes, né? Não tinha lá, é, como é que fala? Atestado de óbito, igual hoje todo mundo que morre tem um atestado de óbito. Na época não tinha. E mesmo tendo atestado de óbito hoje, as pessoas mentem, né? Tem um dado que eu estava olhando aqui, que hoje no Brasil morre 8 vezes mais pessoas por insuficiência respiratória do que morria-se há 2 anos atrás. É óbvio que essas mortes são mortes por Covid, mas as pessoas não colocam Covid, elas colocam insuficiência respiratória e não entra para o número de mortes por Covid. Então, hoje é quarta-feira, dia 12, tem 430 mil mortes de Covid. Possivelmente o número verdadeiro de mortes por Covid é muito maior que isso aí, para mais de 500, para mais de meio milhão. Então, se hoje não dá para confiar nos números, imagina naquela época da Idade Média, onde nem tinha testado de óbito, né?
E aí eu trouxe para vocês imagens interessantes aqui da peste negra, os textos falando de como a peste negra surge, né? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é muito comum as pessoas falarem, e eu não quero que vocês caem em fake news, que os chineses fizeram a doença, espalharam ela pelo mundo, tá? Eu acho muito pouco provável que tenha sido assim de verdade. Morreram muitas pessoas na China, então eu duvido que eles tenham feito uma doença que ia matar tanto a população deles mesmo. Se você chegasse para mim e falasse assim, Lucas, eu acho que o Ebola foi a China que fez, eu também não ia acreditar, mas faria mais sentido, porque a Ebola matou gente na África, não matou gente na China. Pelo menos não matou tanto quanto matou a Covid. Então, se é para você fazer uma doença que vai dizimar a população de algum lugar, que não seja a sua população, que seja a população dos outros, né? Então, por exemplo, o vírus do Ebola é um vírus que se espalhou pela África, matou e dizimou gente na África, matou um pouquinho aqui no Brasil, matou um pouquinho na Europa, só que aí você podia dizer, foi os chineses que fizeram. Mas eu acho que com essa da Covid, não. Inclusive, eu tô falando eu acho, mas eu tenho certeza que não, porque a ONU mandou investigadores, né, numa expedição à China. Esses caras investigaram, apresentaram um relatório de como a doença surgiu e como ela se disseminou. Então, possivelmente, ela realmente escapou do laboratório, contaminou morcegos, né? Morcegos esses que eram comercializados no mercado lá da China e foi aí que ele se espalhou. Agora, não propositalmente, porque é visível na evolução do vírus que ele evolui naturalmente de espécie para espécie. É diferente de um vírus que evolui biologicamente dentro de uma clínica, né? Dentro ali com testes, induzida essa evolução pela ciência, né? Por esses pesquisadores que estariam fazendo essa arma. Você vê que o vírus ele é um vírus que evolui naturalmente, passando pelos animais, morcego, até chegar na gente, tá? E da mesma forma, é óbvio que na Idade Média ninguém fez esse vírus em laboratório. Esse vírus é de 1340, né? Que não tinha laboratório em 1300 para poder criar esse vírus da peste negra. É um vírus que naturalmente... Ô, gente, o nosso corpo é como o planeta Terra. O nosso corpo, quando tem alguma coisa que está ruim no nosso corpo, mal, que prejudica a gente, o nosso corpo dá um jeito de limpar essa impureza, de drenar, de eliminar ela. Então, é muito comum vírus, doenças, epidemias se espalharem pelo mundo para limpar o mundo, porque realmente o planeta Terra ele está superpopulacionado de alguns animais. Em compensação, outros animais estão em extinção. Então, há um desequilíbrio do modo como o mundo está sendo populacionado, né? E aí é uma resposta natural, como se fosse o organismo do planeta Terra eliminando o que tem em excesso, né? Por sorte, nós que somos esse excesso, temos ferramentas para nos proteger desse ataque que o planeta Terra faz sobre a gente, né? Diferente do que na peste negra tinha. Então você vai ver aqui, ó, que o nome peste negra já era uma questão religiosa. Os cristãos achavam que era um castigo divino e não uma doença, que Deus estava matando os impuros. Até que os padres começaram a morrer, o pessoal do clero começaram a morrer, eles falaram, opa, não, peraí, tem alguma coisa além de castigo divino aí. Mas algumas pessoas falam em cerca de 1/3 da população, né? Outros falam em 70% da população. Ó, as estimativas tradicionais falam de 1/3 da população do continente europeu, e o Legoff, que é o principal pesquisador, o principal historiador brasileiro, ele fala sobre 2/3 da população, né, da Europa, 70%. Então você tem que imaginar que sei lá, tinha 100 milhões de pessoas na Europa, né, morreram 80, 70%. Então é um número considerável, né? Tipo, como se tivesse extinguido a população na Europa. E aí eu coloquei as questões aqui para vocês, que é o seguinte, onde iniciou a peste negra, né? Ela, por curiosidade, também veio da China, mas leiam lá o texto, tá? O motivo da doença receber o nome de peste negra, acabei de falar aqui, né? Como você acredita que era o desenvolvimento da tecnologia da medicina na Europa? Aí é para você dar a sua opinião, mas obviamente que era precária, obviamente que não existia ciência, não existia pesquisa, a gente já estudou a questão da Idade Média, que estudar ciência, estudar o corpo humano,
que era uma coisa que era uma criação de Deus, era pecado, né? A ciência era vista como algo pecaminoso. Então, não havia desenvolvimento tecnológico, né? Nem de medicina. Para os europeus, qual era o motivo da doença ter atingido a Europa, né? Tem aqui no texto explicando, né? Eu já falei para vocês, é o mesmo motivo de se chamar peste negra, os caras achavam que era um castigo divino. Aqui tem, segundo o texto, qual foi a consequência da peste negra, tá? Se você dá uma olhadinha aqui no que o Boccaccio fala, né? Aqui nesse parágrafo está escrito aí quais são as consequências, mas não é para copiar o parágrafo inteiro, é óbvio que são alguns trechos aqui, ó, que ele está falando sobre como as pessoas fugiam, sobre como as cidades foram destruídas, do desmoronamento da ordem, né? Enfim. Aí tem aqui, pesquise os sintomas da peste negra, eu acho que tem no texto, né? E do Covid atualmente. E liste lado a lado, como no exemplo abaixo. Então, você tem aqui, por exemplo, manchas na pele. A peste negra dava manchas na pele. Manchas na pele. E você vai ver que o Covid hoje, por exemplo, ele dá dor no corpo, por exemplo, né? Então, você vai colocando qual coisa que é de cada doença, né? Qual o sintoma de cada doença e também como tratar, tá? A peste negra, hoje ela é chamada de peste bubônica, a gente toma vacina para ela, existe vacina hoje para peste negra. Apesar de há muitos anos não se ter casos aqui no Brasil, a gente ainda toma vacina dessa doença, tá? Isso aí é uma coisa fácil, tá? É um texto, você lê e encontra a resposta. E aí eu passei atividades para vocês sobre o Império Muçulmano, que é o nosso conteúdo aí para a gente estudar. Eu coloquei pouca coisa aqui sobre o Império Muçulmano, eu não sei se essa imagem ficou pequena, tá? Mas se ficou pequena, eu vou aumentar ela aqui e colocar nesse vídeo depois para vocês darem uma olhada. Quer ver? Eu vou dar um zoom aqui, ó. Vou aumentar bastante ela. E aí a gente faz assim. Vocês dão uma pausada no vídeo, ó. A importância de Meca, dá uma pausada aqui se vocês precisarem ler. Depois eu vou passar para cá. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui a automática de texto. Vou colocar justa, acho que justa dá, né? Não, não dá. Depois eu coloco aqui. Aí você dá uma pausada aqui para ler o texto, tá? Mas eu tenho certeza que vocês estão conseguindo ler na folha impressa que eu mandei para vocês, tá? Deixa eu dar uma aumentada aqui no máximo que der. Aí pausa aqui, lê a parte de Maomé e o surgimento do Islã, tá? Bem, o que eu vou falar para vocês sobre o islamismo? Uma coisa que vocês precisam saber que é importante. Durante a Idade Média, foram 1000 anos da Europa nas trevas, tá? São 1000 anos da Europa pobre, da Europa agrária, das pessoas que moravam na cidade fugindo para o campo. Durante esse período de tempo, o norte da África, onde hoje é, sei lá, Egito, Marrocos, né? Vocês podem ver que eu estou falando de países de pessoas brancas, né? Na maioria, meio miscigenados, meio misturadas, mas são países de pessoas Argélia, pessoas brancas. Esse lugar da África, assim como a Península Arábica, e tem aqui a foto da Península Arábica, tá vendo? Então, aqui fica a Península Arábica, onde a gente chama hoje de Arábia, né? O povo árabe mora aqui. Desse lado de cá, ó, aqui no mapa está mostrando da onde que é a Península Arábica, né? Então, desse lado de cá fica a África, desse lado de cá fica a Ásia. Por isso que a gente chama de Oriente Médio, né? Porque ele fica no meio, entre o Oriente e o Ocidente. Então, nesse lugar aqui, principalmente na Arábia e no norte da África, vai ter o surgimento do Império Muçulmano, que vai surgir graças ao islamismo, né? Então, eu vou explicar para vocês rapidão o que é islamismo. Talvez eu já tenha explicado em outro vídeo, mas eu vou explicar de novo. Todas as religiões, os judeus, os cristãos, que somos nós, e os islâmicos, acreditam no mesmo Deus, tá? Alá para os muçulmanos, Deus para a gente, ou Jeová para os judeus, são mesmo Deus, né? Qual que é a diferença? Os judeus, eles escreveram o Antigo Testamento, né, que tem na nossa Bíblia. A Bíblia dos judeus, o livro sagrado dos judeus, é o Torá, tá? Eu vou pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês o Torá, tá?
O Torá é um livro sagrado, antigo, onde você tem as, as mesmas escrituras do Antigo Testamento, né? Você tem lá o Gênesis, você tem lá o... Nossa, por que está aparecendo tanto anime aqui? Essa estrela aqui, ó, simboliza a estrela de Israel, né? Que simboliza ali o povo judeu, o povo hebraico, né? Alguns chamam de hebreus, alguns chamam de judeus. Então, o Torá, ele é basicamente o livro sagrado dos judeus. Deixa eu entrar na Wikipédia para ver o que aparece aqui. O Torá, ele tem lá o Gênesis, os Deuteronômios, ele tem o Levítico, ele tem o Êxodo, eu não lembro qual, ele tem os 5 primeiras escrituras sagradas, né? E é o mesmo livro que tem na nossa Bíblia. A diferença é que a nossa Bíblia tem também o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a adição da parte de Jesus Cristo. Porque os judeus, eles desenvolveram toda a teoria religiosa de que Deus está lá no céu, bonito, pai, não sei o quê, e ele vai mandar o filho dele para a terra, né? Os judeus acham que o filho de Deus ainda está para vir. E os cristãos acham que este filho é Jesus. Por isso que os judeus adicionaram a parte de Jesus na Bíblia, que é o Novo Testamento, que é a parte da história de Jesus. E também tem ali o Coríntios, tem ali o Armagedon, né? Tem outro nome, Armagedon, esqueci o nome. Mas, enfim, essa é a diferença dos judeus para os cristãos. Os judeus estão esperando ainda o Cristo vir e os cristãos acham que Jesus é o Cristo. E os islâmicos, professor, que está aí nesse rolê, eu vou colocar. O livro sagrado dos islâmicos é o famoso Alcorão, tá? Aqui. Eles chamam de Corã, né? Vou pegar aqui algumas imagens. O que tem no Alcorão, professor? O Alcorão tem o Antigo Testamento dos judeus, tem trechos do Novo Testamento de Jesus e ele adiciona textos sagrados do povo persa, sobretudo sobre Maomé, porque os islâmicos não acham que Jesus é o Cristo. Assim como os judeus, eles consideram Jesus apenas um dos profetas, assim como é Moisés, assim como é Abraão, assim como é Davi, homens que falavam com Deus e por isso eram profetas, adivinhavam o futuro, sabiam da verdade revelada. Só que tanto os judeus quanto os islâmicos acham que Jesus é só mais um profeta, não acham que Jesus é o Cristo. Né? Quem acha que Jesus é o Cristo é cristão. Os islâmicos acham que o Cordeiro de Deus, que veio tirar os pecados do mundo, que o Cristo de verdade, é o Maomé, tá? E é por isso que lá, naquele atividade que eu falei de como contar o tempo, nós, cristãos, marcamos o tempo a partir do nascimento de Jesus. Já os islâmicos contam o tempo a partir da fuga de Maomé para Medina, né? Aqui tem o Alcorão. Então, se você for ver, gente, todas essas 3 religiões, elas são religiões irmãs, né? Eu vou colocar aqui, ó, número de seguidores, religiões. Vocês vão ver que, basicamente, a maioria da população do mundo, ela segue uma dessas religiões. Ou ela segue o... Vamos ver se tem aqui, ó. Vou descer para a primeira. A religião que mais tem adeptos no mundo, o cristianismo, né? E aí dentro do cristianismo tem tanto as religiões católicas quanto as religiões protestantes, que a gente chama de evangélica, né? Então, juntando católicos e protestantes, a gente tem 2,2 bilhões de seguidores, né? Então, se o mundo tem 7, 8 bilhões, 2, ou seja, 1/4 da população do mundo, ela é cristã, tá? E os islâmicos, gente, os islâmicos têm 1,6 bilhões, tá? Esse número deve estar desatualizado, eu acho que ele já tem mais do que isso, mas eu estou pegando aqui só mais ou menos de comparação. Então, eles têm um pouquinho menos que a gente tem 2, eles têm 1,6. Só que o islamismo, vocês sabem, é aquele cara que pode casar com 20 mulheres. Então, eles têm 80 filhos, é óbvio que daqui a uns anos eles vão passar a gente, tá? A terceira religião do mundo, em número de seguidores, é o hinduísmo, que é a religião da Índia, dos hindus, né? Depois vem o budismo e o shintoísmo. Eu vou colocar aqui para vocês verem
o número de judeus. Vou colocar judeus porque eu acho que vai ter mais do que hebreus se eu colocasse. Ai, ai. Deixa eu ver se tem aqui. 14 milhões, né? 15 milhões. Porque os judeus foram perseguidos e mortos, tanto por cristãos quanto por evangélicos, tanto pelos islâmicos também eles foram perseguidos. Eu acho que aqui não tem o número de habitantes. De acordo com o estudo europeu, jovens judeus, não, não tem aqui não. A Liga Antidifamação. Tem, mas é cerca disso aí mesmo, eles são poucos perto. Mas se você for juntar essas três religiões, você tem metade da população do mundo, né? Metade da população do mundo acredita basicamente no mesmo Deus, né? Olha que interessante, eu acho que vocês não sabiam dessa. Bem, vamos voltar aqui para a nossa atividade, né? Então, o Império Islâmico, ele vai surgir no ano mais ou menos 600 depois de Cristo, ele surge mais ou menos 600 anos depois de Cristo, 622, eu acho. Surge com esse cara, o Maomé, que se proclama o Filho de Deus e cria essa nova religião aqui no Oriente Médio, no Norte da África. O que é interessante é que o Maomé ele era um comerciante, então ele era poderoso, rico. Lembra que eu falei que o comércio na Idade Média ele estava desenvolvendo, formando uma grande classe rica. E o Maomé vai se juntar com outros comerciantes ricos e fundar essa religião islâmica que vai dominar esse território do planeta, né? Hoje eu vou falar para vocês. Hoje esse território do planeta, o Oriente Médio, toda a Península Arábica, ela é o maior poço de petróleo do mundo. Se você for colocar qual que é o maior poço de petróleo do mundo, é a Arábia Saudita, né? E lá é o seio, o centro da religião islâmica. Então, esses caras eles eram podres de rico na Idade Média, ganhavam dinheiro com comércio, tinha muita mina de ouro nessa época, era muito comum eles levarem para Meca, onde eles fazem a peregrinação uma vez na vida, carros lotados de ouro para oferecer lá na Pedra Sagrada que eles têm. Então, se trata de uma classe rica, né? Aí, ó, aqui tem os povos da Arábia, né? Aqui tem alguma coisa sobre como esses povos se organizavam, a importância de Meca, que eu estava falando para você, Maomé e o surgimento do Islã. A gente estava, alguns meses atrás, a gente estava no Ramadã, que é aquele período sagrado onde eles fazem o jejum, 40 dias comendo só. é, eu acho que era só durante o dia, quando está escuro eles não comem, né? Passam 12 horas sem comer. Tem. Aí eu coloquei uma atividade bem simplesinha, ó. Os termos árabe e muçulmano não são sinônimos. Dessa forma, nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. O que isso significa, gente? Árabe é quem nasce na Arábia, né? Quem nasce nessa Península Arábica é árabe. Só que tem católico na Arábia, né? Tem judeu na Arábia. O Estado de Israel fica lá na Arábia. E eles não são muçulmanos, não são islâmicos, né? Lembra que muçulmano e islâmico é a mesma coisa. Algumas pessoas falam islão, né? É um termo meio pejorativo, certo? Falar a religião islâmica. Mas é a mesma coisa de muçulmano, tá? O islâmico e o muçulmano é a mesma coisa. Agora, tem católico no Oriente Médio, ali na Península Arábica. Tem judeu na Península Arábica. Então, nem todo mundo que mora na Arábia, né, na Península Arábica, é muçulmano, tá? E tem muçulmano vivendo aqui no Brasil, por exemplo. Tem muçulmano que vive na África, tem muçulmano na Ásia. Então, nem todo muçulmano também está na Arábia. Tem muçulmano que está espalhado pelo mundo aí. Por isso que eu escrevi aqui o seguinte, ó. Nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Explica essa afirmação, acabei de explicar, né? Se você não entendeu, volta ao vídeo, ouve de novo para responder a pergunta, que basicamente a resposta é isso que eu acabei de falar, tá bom? E aqui eu falei para vocês colocarem um vocabulário. Então é simples, vocês pesquisarem no dinossauro, no dicionário, tem, mas eu vou fazer aqui para vocês no Google, ó, Meca, escrevi Meca. O que é a Meca? É o centro de atividade ou ponto de convergência de atenção, interesse e criação de um grupo de pessoas ligadas a um elemento comum. Ó, não, mas a resposta certa é isso aqui, ó. Meca é a principal cidade santa do islamismo, onde nasce Maomé e o centro da peregrinação dos muçulmanos.
Então, aí, ó, eu vou voltar aqui na atividade e colocar a resposta, tá vendo? A primeira resposta do Google estava errada, tá vendo? Meca pode ser o centro de qualquer coisa, só que, nesse caso que eu estou perguntando aqui, é relacionado com os muçulmanos. Por isso que eu coloquei aqui, ó, pesquisa o vocabulário explicando essas palavras e relacionando com o conteúdo, tá? Então, não fale aquela primeira resposta, vale essa daqui, ó, principal cidade do islamismo. Então, tentem ver a resposta que está relacionando com o islamismo, com a Península Arábica, com a religião árabe, beleza? E aí vocês vão pesquisando aqui, vai ser fácil. Tá vendo que em uma, duas linhas dá para responder? Você não precisa pegar uma resposta gigantesca, tá? Serve uma resposta pequenininha, beleza? Eu vou explicar para vocês rapidinho o que é a diferença dos xiitas e dos sunitas, tá? O jihad é legal. Não pesquisem sobre grupos violentos, tá? Eu sempre faço essa explicação, eu falo, nem todo muçulmano é violento. Se você for pegar o Estado Islâmico, esse sim é um grupo armado, violento, né, que é radical e trata com violência, é um grupo preconceituoso, é um grupo machista e tal, que impõe algumas coisas e tal. Se você for pegar o número de pessoas no Estado Islâmico, 300 mil pessoas, ela é 0,0032% da quantidade total de islâmicos do mundo. Né? Então, 99,9% dos islâmicos do mundo são pacíficos, são pessoas como eu e você, que estão na sua casa trabalhando, criando seus filhos, entrando no computador para jogar LOL, tá? Agora, tem 0,032 da população que é agressiva e violenta. Se você for pegar, por exemplo, aqui no Brasil, a quantidade de gente presa é 15% da população. Então, nota que tem mais gente violenta aqui no Brasil do que lá, né? Ou se você for pegar quantas pessoas da população dos Estados Unidos são soldados que foram para o Oriente Médio, para o Afeganistão, para ficar matando gente lá, é uma porcentagem maior do que o Estado de Israel é para o total de islâmicos. Então, a gente não pode dizer que todo muçulmano é violento, que todo muçulmano é terrorista, né? Os grupos terroristas são uma porcentagem muito pequena da quantidade de muçulmanos que tem no geral, né? A maioria dos países são países pacíficos, nem todo país tem guerra, nem todo país está se destruindo e tal, igual aparece na TV. Um dia eu explico para vocês por que que tem guerra no Oriente Médio, tá? Talvez no 9º ano eu vai explicar isso aí para vocês, mas por enquanto vou parar a explicação por aqui e explicar o seguinte: quando Maomé morreu, ele era o líder, como se fosse o Papa. Quando Maomé morreu, eles tinham que decidir quem seria o sucessor do Maomé. Eles tinham duas opções: ou eles seguiam o filho de Maomé, né? Porque imaginavam que era uma coisa sanguínea, que o sangue era sagrado, ou eles seguiam o melhor amigo do Maomé, que era um pregador tão bom quanto Maomé, e que o Maomé tinha dito mesmo que era para seguir ele quando Maomé morresse. Acontece que 85% dos muçulmanos seguiram o filho, né? Então, quem segue o filho do Maomé são os sunitas, que é a maioria. Quem seguiu esse melhor amigo dele, que era o pregador que ele queria, são os xiitas, por isso tem essa divisão. No cristianismo tem uma divisão, né? Tem os cristãos protestantes, que são os evangélicos, e tem os cristãos católicos, né? Que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E tem igrejas católicas que não são romanas, tem a igreja ortodoxa, né? Tem outros tipos de igreja. Então, tem subdivisões na nossa religião cristã. Do mesmo jeito, na religião muçulmana tem essa subdivisão de sunita e xiita. O grupo violento do Estado Islâmico ele é um grupo sunita, tá? Só uma curiosidade para vocês. Mas, enfim, eu quero que vocês expliquem aí os vocabulários, o que significa cada uma dessas palavras, tá? Se você teve alguma dúvida, pode me procurar. Vocês sabem que eu estou sempre aí com vocês, precisando, é só bater um rádio que nós fecha, beleza? Uma boa atividade para vocês, uma boa semana de estudo e ó, até a próxima, beleza?